Como o Leomar, aqui juntamente com o Levi, já nos falaram, nós estamos na 48ª Parashá, Shoftim, que significa juízes, e é uma Parashá muito interessante, e por mais que ela tenha um conteúdo enorme, eu fiquei agarrado numa parte dela aqui que eu vou tentar compartilhar com vocês. Eu não consegui sair dessa parte de forma alguma. E o interessante, que pelo menos comigo, né, acontece isso, não sei com os nossos irmãos que também estudam, para compartilhar com vocês. Quando eu fico agarrado num ponto, e aí eu tento buscar um livro que a gente confia, não é verdade, para estudar, não vai, não anda, né? Parece que emperra mais ainda. É impressionante, quando a gente fica naquele ponto ali, e aí eu falo, não é possível que eu vou ficar só aqui, tem um conteúdo enorme. Para ter uma ideia, eu li umas 4 vezes toda a Parashá, para ver se era aquilo mesmo que Adonai queria. E eu vou tentar compartilhar com os nossos irmãos nessa manhã. O interessante é que Leomar, no sábado passado, né, ali no final da Parashá Rev, que significa veja, que é a 47ª Parashá, no capítulo 15, nós ali aprendemos, né, sobre algumas determinações bem importantes, que é o ano do perdão a cada 7 anos, capítulo 15 de Deuteronômio, para contextualizar a todos, tá? Capítulo 15 de Deuteronômio. O ano do perdão a cada 7 anos. Depois nós vemos ali a liberação dos escravos, que na época tinha escravos, né? O primogênito dos animais, que deve ser consagrada a Adonai. Depois nós vemos ali os ensinos dentro da própria Parashá Rev, que significa veja. Nós vemos ali a respeito das 3 festas que são extremamente importantes, as festas de subidas, que é Pessa, Páscoa, Shavuot, Pentecostes e Sucote, que é Tabernáculos, bem no capítulo 16. E eu queria ir com vocês no versículo 16 e versículo 17, os 2 versículos exatamente que antecedem a Parashá Shoftim, versículo 16 de Deuteronômio, capítulo também 16. 3 vezes no ano, todos os seus homens aparecerão perante o Eterno, o teu Elohim, no lugar que escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Queria que todos aqui prestassem atenção nessa parte. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Eterno. Eu vou repetir. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Eterno. Versículo 17. Cada um dará segundo as suas posses, segundo a bênção que o Eterno, o seu Elohim, lhe houver concedido. Aí eu quero provocar os irmãos com a seguinte pergunta. Quem nessa casa aqui, ou quem também nos acompanha pela internet, né, que não tem sido abençoado pelo Criador? Algum de nós poderia dizer que nós não fomos abençoados, mesmo no momento de maior angústia, maior tristeza, um momento talvez de um problema grave, seja ele de saúde, financeira, num trabalho, qualquer lugar que seja. Nós deixamos de ser abençoados? Algum de nós podemos dizer, não fui abençoado, não sou abençoado, ou Adonai esqueceu de mim? Eu acho que ninguém, né? Todo mundo ficou num silêncio tremendo. Os que já estão com a pálpebra balançando, segura aí, bota um palito. Amém? Hoje eu vou pegar firme e pesado com os irmãos, tá? Amém? Porque é algo que eu vou explicar. Já aconteceu comigo, tá? Não vou dizer para vocês que acontece só com vocês, não. Aconteceu comigo sentado. É algo que já aconteceu comigo sentado. A pastora uma vez nos exortou fortemente sobre isso, quando ela pegou uma quantidade significativa aqui, dando uma boa cochilada, porque é um momento muito importante para nós. Nós temos que lutar contra isso. O sono é difícil quando ele vem fortemente contra nós. Não é simples. Mas nós temos que lutar, levantar, sacudir a cabeça, dar um jeito, porque talvez esteja passando uma grande oportunidade, algo que está sendo falado, talvez seja para mim no momento que eu não estou ali segurando a onda, deixando o meu sono de lado. Mas voltando ao que eu estava dizendo, né? Nós não podemos dizer em momento algum que nós não somos abençoados. Desde o momento que nós acharmos
que nós estamos sendo prejudicados por alguém, se alguém realmente está fazendo alguma coisa contra nós, contra um familiar meu, ou um ato que venha realmente aos nossos olhos parecer muito ruim, né? Nós não temos o direito de falar que Adonai não nos tem abençoado. E aí é interessante que a gente volta lá no capítulo 11, né? Lá no capítulo 11, estou adentrando um pouquinho lá onde Leomar já nos ensinou na semana passada, né? Que é o início da Paraxá. Capítulo 11, isso mesmo, capítulo 11, versículo 26, é justamente o início da Paraxá Reveja, que diz o seguinte, o versículo 26 até o versículo 28. Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Eterno, vosso Elohim, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Eterno, o vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Até o versículo 28. Vede, hoje eu ponho diante de ti. Então a pergunta que eu fiz antes, que é justamente, nós podemos em algum momento dizer que não somos abençoados? A resposta, ela está também diretamente ligada ao meu grau de entendimento justamente disso aqui. Porque Adonai coloca diante de nós as bênçãos e as maldições. Dependendo do meu grau de entendimento do que realmente isso pode ser para a minha vida, eu vou entender que mesmo no momento de grande tribulação, de grande dificuldade, Adonai tem algo que quer me mostrar. Adonai quer me ensinar alguma coisa, e não cabe a mim blasfemar, não cabe a mim falar palavras que não condizem, cabe a mim tentar entender o porquê. Então justamente, a pastora disse uma coisa interessante aqui, e realmente é um grande motivo de alegria para nós agradecermos, porque esse, salvo engano, é o sexto evento que nós temos ali na escadaria. Nenhum deles foi fácil. Os irmãos que trabalham bastante, os irmãos ali que realmente arregaçam as mangas e trabalham bastante. Esse ano também tivemos um grande privilégio de 6 detentos nos auxiliar ali, né? Que foi uma bênção para nós, e eu tive a oportunidade de levá-los para dormir lá na detenção. É bonito vê-los, que eles foram daqui lá felizes. Ah, mas eles estão felizes porque deveriam estar presos o dia inteiro e tiveram a oportunidade de ficar fora por um período a mais, porque eles dormem, estão no sistema semiaberto, né? De dia eles saem, à noite eles retornam. Alguns podem, na sua pequenez, não sei nem como fala, enfim, na sua medíocre ideia, ou no seu medíocre pensamento, pensar uma bobagem dessa. Não pense assim. Eles tiveram a oportunidade, sim, e para eles foi muito bom, claro que foi. Se ele teria que passar só o dia, ele pôde chegar lá até as 9 da noite, claro que foi bom, é óbvio. Mas eu tive o privilégio de conduzir 3 no carro e pude observar que eles estavam muito felizes, não porque estavam retornando mais tarde para a detenção. Eles estavam felizes porque tiveram a oportunidade de ver o evento, participar do evento, trabalhar no evento. Eles tiveram uma oportunidade, estavam muito felizes. 3 deles, que eu não consegui gravar o nome, perguntei, mas não consegui gravar o nome dos 3 que estavam comigo. E quando você chega ali, você sobe aquela ladeira para deixá-los ali, tudo trancado, tudo fechado. E eles felizes no carro, olha só, feliz porque está voltando para a prisão. Eles podem. Feliz. Cumpriram a sua responsabilidade, pagar o que deve, estão ali, tiveram a oportunidade de trabalhar e estavam felizes. Não necessariamente porque estavam entrando ali, mas felizes porque tiveram um dia maravilhoso, um dia bom, tiveram um privilégio, uma oportunidade. E chegaram ali felizes, desceram do carro felizes. Queriam ver vocês, a cara do rosto do agente penitenciário. É impressionante como é ignorante e grosso. Amém, perdão, mas é verdade, enfim. Desculpa, saiu.
Não, eu estou falando porque é interessante observar isso. Obviamente, talvez ele é instruído a manter aquela postura um pouco mais séria, um pouco mais severa, né? Mas, enfim, eu pude observar ali a diferença daquele que tem a liberdade e está numa condição toda, e daquele que está preso, mas está sorrindo, feliz, porque está voltando para uma cela. Me perdoe, Carlão, eu sei que você também trabalha na área da segurança, e me perdoe se alguém ouvir, mas meu ponto de vista, isso não é da casa, é meu, pessoal, eu acho que educação independe da postura de cada um. E ele, ao chegarmos ali, não foi nada educado e paciente conosco. E esse direito eu tenho de falar. Tenho. Enfim, quando nós tocamos na janela, ele foi extremamente grosso. E ali eu pude observar um que tem toda a liberdade do mundo, né? Podia ser sério, pode ficar, não tem problema. E o outro, a diferença dos dois, um contraste. É como se aqui não desse valor a tudo que tem, e o que está aqui desse muito valor pelo pouquinho que teve durante o dia. E isso é algo que nos faz refletir, me fez refletir, porque nós, felizmente, não estamos na mesma condição, né, que eles, e nós, muitas vezes, não agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Quem de nós aqui poderia falar que não foi em algum momento abençoado pelo Pai, pelo Criador? Não foi derramado sobre nós alguma bênção no tempo dele? O problema é que nós entendemos que tem que ser no nosso tempo, e aí a nossa impaciência, a nossa pressa, muitas vezes acaba só atrapalhando. Mas Ele tem nos abençoado, tem abençoado tremendamente essa casa, tem abençoado tremendamente ali a associação. E aí eu acabei que eu falei, não falei a frase que a pastora disse, né? E vocês nem me lembraram disso, mas tudo bem. Ela falou que a nossa responsabilidade aumentou, correto? Ela não só aumentou perante aos que assistiram, que são os pais, são as crianças, também perante toda a cidade. E então, entre aspas, subimos um degrau de responsabilidade. E o detalhe é, subir não é fácil. Conquistar esse degrau que nós subimos não é fácil. Agora, escorregar e tornar para trás é muito fácil. É muito simples. É muito simples. Então, a cada degrau que subimos, a vigilância tem que ser maior, o compromisso tem que ser maior, a responsabilidade tem que ser maior, a paciência tem que ser maior, arregaçar as mangas tem que ser muito mais. O compromisso com Adonai, compromisso com a cidade, compromisso com tudo, tem que ser muito maior. E isso precisa estar imputado em nossa mente. Porque Adonai não constituiu essa casa aqui simplesmente para ser 4 paredes onde a gente viesse aqui conversar sobre a Bíblia. Ele não constituiu essa casa só para isso. Eu não sei quais são todos os planos de Adonai, mas alguns Ele já revelou a nós. E essa responsabilidade que Ele cada vez nos dá, mostra que Ele confia na gente, e para que Ele constituiu, nos permitiu ter um lugar que pertence a nós, bonito, o qual podemos restaurar. E agora temos outra etapa, que é a etapa do próprio Ayalon, que aí já, como ela disse, subimos um degrau, e quando ali ficar pronto, vamos subir não sei quantos, e olha, não podemos olhar para trás de forma alguma, porque se olhar para trás a gente pode escorregar e cair. E, infelizmente é assim que funciona. Infelizmente é assim, ou a gente arregaça, encara, vai e faz, ou a gente cai. E o tombo no primeiro degrau é um. Se estiver no terceiro, no quarto, quanto maior o degrau, maior o tombo. Não é verdade? E nós não queremos isso e não podemos permitir que isso venha acontecer em nossas vidas, de forma alguma. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, né? A pergunta, de novo, quem nessa casa ou quem nos acompanha pela internet não tem sido abençoado pelo Criador? Como eu disse, vai depender do grau de entendimento que eu tenho dessa parte aqui, por exemplo, ou Deuteronômio capítulo 28 também, né? Para que eu sempre tenha na minha mente o versículo 32 do capítulo 11. Tendes cuidado de cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Tende cuidado de cumprir
todos os estatutos e juízos que hoje eu vos proponho. Porque eu, tendo um grau elevado de entendimento a respeito disso, com certeza eu não vou cometer o pecado de querer me colocar no lugar que não me diz respeito. Vou repetir. Eu entendendo isso aqui, subindo cada vez mais, eu vou ter o discernimento de não querer me colocar no lugar que não me diz respeito, ou mesmo ser um juiz. Por que eu digo ser um juiz? Porque é justamente Shofetim, a paraxá que nós vamos começar agora, versículo 18 do capítulo 16. Versículo Shofetim, capítulo 16, Deuteronômio, 16, versículo 20, do 18 até o versículo 22. Constituirá juízes e oficiais em todas as cidades, que o Eterno, o teu Elohim, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Versículo 20. Segue a justiça e só a justiça. Repetindo, segue a justiça e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Eterno, teu Elohim, te dá. Versículo 21. Não estabelecerás um poste sagrado junto ao altar que levantares para o Eterno, o teu Elohim. Nem levantarás para ti estátuas, coisas que o Eterno, teu Elohim, detesta. Então, eu estava dizendo, a paraxá, ela trata principalmente a respeito da justiça dentre todo o povo de Israel, o povo de Adonai. Porque era extremamente importante ser constituídos juízes e oficiais. Shofetim, juízes, como eu disse, eles eram os encarregados de administrar a justiça e resolver os assuntos judiciais. E quando nós lemos aqui oficiais, que também é traduzido como policiais, é shoteri, o shoteri, eu não sei pronunciar corretamente, mas é shoteri. Oficiais ou policiais, que eram os encarregados de cumprirem as ordens e as disposições dos tribunais, as ordens dadas após a sentença dada pelo juiz. Então, um determinava a sentença e o outro executava. O juiz não a executava, ele tinha os que a executavam. Numa outra versão, no versículo 18, a gente lê da seguinte forma, mesmo capítulo 16 de Deuteronômio, versículo 18. Juízes e policiais designarás para ti, em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno, teu Elohim, te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Quando nós vemos aqui, designarás para ti, eu estava dando uma olhada ali, os estudiosos dizem que essas duas palavras, para ti, elas também transmitem uma ideia de um outro tipo de juízo, que é um juízo extremamente importante, que é a necessidade de julgar primeiro a nós mesmos, pois somos rápidos em julgar os outros e lentos em julgarmos a nós mesmos, se é que nos julgamos quando erramos, porque ainda tem a situação muitas vezes que nós pecamos, nós erramos e nós sequer nos julgamos por uma atitude que nós tivemos errada. É muito rápido, é fácil, isso é algo que acontece muito rápido, eu julgar ou eu apontar o erro do outro e ali eu já estabelecer. Por isso que, devido ao meu entendimento lá atrás das bênçãos, das maldições, eu tenho um entendimento melhor sobre o que é isso. Eu, ao ver um ato de injustiça ou ver alguma coisa errada do outro, eu vou frear, como a palavra diz, investigar, para depois verificar se aquilo procede ou não procede. Eu não tenho o direito de querer me colocar como juiz sobre a vida de ninguém. Eu tenho que colocar sobre mim primeiro, julgar os meus atos, julgar os meus erros, refletir sobre tudo aquilo que eu estou fazendo, se condiz ou não condiz. Porque cada um de nós precisa, se tornar juiz de si mesmo, das nossas próprias ações e nos condenar
se caso for necessário. Nós nos condenamos somente quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos erros. Caso contrário, é um erro em cima do outro. Caso contrário, é um erro em cima do outro, é um erro em cima do outro. Eu lembro sei lá, do erro cometido ontem, mas antes de ontem eu já cometi uns 10. E eu sequer me dei conta dos erros que tive. O tempo todo a gente comete erro, pensando, falando, agindo, não agindo também, muitas vezes, quando deveríamos agir. Então nós precisamos ficar bem atentos com relação a isso, para que eu possa estar o tempo todo verificando se eu estou caminhando para as bênçãos, ou se eu, devido à minha falta de entendimento, à minha falta de vontade em buscar mais a palavra, qualquer coisa, eu estou caminhando para aquilo que vai ser consequência dos meus erros, que é a maldição. E ela vem. Quantos de nós nós já passamos por algum problema? Eu relatei há pouco tempo atrás, né? Passamos algum problema, não nos damos conta, deixamos para lá, não chegamos junto do problema para cortá-lo logo pela raiz, para logo reconhecer o erro, se arrepender, logo botar para fora, com 2 ou mais testemunhas, como também a palavra fala, né? É importante isso, a gente não ficar guardando só para nós, porque se eu peco contra Leomar, erro brutamente contra Leomar, diante de uma comunidade, e depois eu me arrependo, peço perdão ao Eterno, mas eu não me ajusto com ele, o que adianta? Não é verdade? O que adianta? Mas, tá, então eu vou até o Leomar, vem cá, queria conversar em particular com você. Aquele dia eu usei aquela palavra assim, me perdoe, meu irmão, me perdoe, realmente eu reconheci que eu errei, eu pequei, eu não devia ter feito aquilo, etc, etc, etc. O Leomar provavelmente vai me perdoar vendo a sinceridade do meu coração, mas não está completo. Eu pequei diante de todos. Se eu proferir diante de todos, eu preciso me desculpar diante de todos. Eu não posso fazer isso sozinho, eu não posso fazer só com ele, eu tenho que fazer diante de todos que presenciaram o meu erro diante do Leomar. Para que aí sim a Assembleia perdoe o meu erro, entenda que eu reconheci o meu pecado e eu estou me ajustando diante do meu irmão, que eu proferi e fiz um ato de injustiça contra ele. Ah, mas não é possível porque nem todos vão estar. Não tem problema, chame alguns e faça isso. Não é vergonha, não. É vergonha não fazer. É vergonha não fazer. Ah, mas como assim é vergonha se ninguém... Perdão. Se ninguém vai perceber. Ah, mas é aquele lá de cima, que é o Criador. Com ele não se brinca. Com ele não se brinca. Dele nós não podemos nos esconder. Não adianta. Para ele não tem conversa. Adonai não é ambivalente, ele não é nada, ele não é dúbio, ele não é nada. Ele é. Para ele é correto, para ele está estabelecido que não é correto. E ponto. E ponto. E ponto. Usa o... Eu vou pegar uma água, aproveitar que eu já acabei com a minha. Em Ulisses, sabe por que eu e você somos demorosos a julgar a nós mesmos? Porque o julgamento, quando eu julgo o outro, é muito rápido, né? O profeta Isaías diz que esse meu juízo é um trapo de imundícia. Isso, exatamente. Nós julgamos rápido demais. Quando é a nosso respeito, a demora em julgar a nós mesmos, é porque eu busco primeiro na Torá subterfúgio para justificar o meu erro. Nós já tivemos um caso aqui, hoje a pessoa não está aqui no nosso meio, que transgrediu a Torá, e ele foi através dos conhecimentos rabínicos, né, digamos assim, para justificar e aceitar o seu erro que ele cometeu. Então nós somos assim também, nós temos... A demora é porque nós ficamos prescrutando na Torá para ver se há algo que justifica o meu erro. Porque de fato eu não aceitei que eu errei ainda. Não, eu não aceitei o meu erro e eu não creio na Torá para justificar o meu erro. Isso. Porque o salmista, quando ele fala no Salmo 26, quando ele fala julga-me eterno, exato, julga-me eterno, ele fala assim, por que ele fala julga-me eterno? Porque ele fala assim, eu ando na tua integridade. Amém. Ele anda na segunda Torá que o Eterno estabeleceu para ele. Então ele tem a confiança que quando ele peca, ele chama o julgamento para si,
ele vai receber do Eterno o justo juízo. Sim. E não o juízo humano, que é um juízo, como eu falei, o Falho. profeta Isaías fala, que é falho, é um trapo de imundície, que não tem base na Torá. Sim. Né? Por isso que tem toda uma legislação específica para a questão do julgamento por causa disso. Porque eu busco na Torá algo que me justifique o meu erro. Na realidade eu tento buscar, porque encontrar não vai. Na realidade eu tento buscar, porque encontrar não vou. E para ser rápido você tem que ser igual o salmista no Salmo 26. Julga-me, Eterno, porque eu ando na tua integridade. Isso aí. A justificativa dele está dentro da Torá. E o interessante do que você está falando, Leomar, aqui também, às vezes acontece, nós cometemos um erro e ficamos na dúvida se aquilo de fato nós cometemos ou não um erro. Pode acontecer, é natural. Eu cometo um erro ou acho que cometi, mas estou com dúvida. Busco na palavra. Aí sim eu vou encontrar o discernimento se é um erro ou não aquilo que eu cometi. Busco na palavra, oro, peço entendimento a Adonai para que seja ajustado, porque não tem jeito. Um erro, quando é erro de fato, ele pode ser desse tamaninho, ó, pequenininho. Se nós procrastinamos, ele vai só crescendo. Um dado momento, ele fica de um tamanho que aí é meio complexo para resolver. É muito mais difícil, é muito mais ardoso, e aí muito doloroso, doído. A correção vai ser muito mais severa, se nós ainda aceitarmos sermos corrigidos. Porque muitos chegam a esse ponto e abandonam, porque não querem de fato mais a correção. Ou faz aquele negócio, né? Levanta o tapete, joga para debaixo e continua sua vida fica numa vida superficial e mentirosa, né? Porque esconde ali debaixo do tapete um erro que não foi ajustado. E como eu disse, para Adonai é impossível. O versículo 21 do capítulo 16, viram como eu fiquei agarrado nessa parte? Repararam que eu não saí daqui ainda? Por isso que eu falei, eu fiquei agarrado nesse ponto, mas não vamos sair um pedacinho sim. O versículo 21 e 22 do capítulo 16, tá? Numa versão do André Chorak, diz o seguinte: não plantarás para ti Asherá, nenhuma árvore, junto ao altar de Adonai teu Elohim, que farás para ti. Não erijas estela, o que Adonai teu Elohim odeia. Asherá, né? O que é Asherá que está aqui? No nosso caso, versículo 21, não estabelecerás um poste sagrado, né? Na versão do André Chorak, que é mais próximo do original, não plantarás para ti Asherá. Asherá significa árvore idolatrada pelos pagãos, tá? E essa deusa, né, era, segundo a mitologia da antiguidade, era a mulher do ídolo Baal. Olha como é grave. Asherá é a mulher do ídolo Baal. E qual era a principal responsabilidade dela? Consistia em desviar as moças do caminho correto e honesto. Isso era o ponto principal de Asherá, desviar as moças do caminho correto e honesto. E aí quando nós fazemos uma relação entre Asherá e um juiz indigno, um juiz que não é correto, um juiz corrupto, vamos dizer assim, né? No Talmud nos explica o seguinte, eu vou ler aqui que talvez facilite para ficar mais claro. Aquele que empossar um juiz indigno, ou um juiz, né, corrupto, para julgar o coletivo, ou seja, aquele que coloca alguém, que levanta um juiz que é corrupto, para que julgue as causas do coletivo, é a mesma coisa como se plantasse uma árvore idólatra no meio, no caso aqui do povo de Israel. É a mesma coisa. Levanta um ídolo, levanta um juiz que vai julgar as causas completamente fora da Torá. E como nós já aprendemos que Torá é o manual de conduta, é o manual de vida, manual do que é justo, manual do que não é justo, e é a vontade do Pai revelada a todos nós, né? O interessante é que quando nós olhamos de um lado, no centro, vamos dizer assim, o juiz aqui, o juiz que é reto, o juiz que é digno, o juiz que busca
embasamento para proferir a sua sentença, ele busca lá no manual de vida, que é a Torá. Ele tem o entendimento do que é certo, o entendimento do que não é certo. Aí ele toma suas decisões com todo o embasamento da palavra de Deus. Aí ele profere a sua sentença para que seja feito a justiça. Ou seja, ele entrega a sentença para o oficial e vai ser executado a justiça. Agora imagine quando esse juiz é corrupto, né? Quando um juiz é corrupto, ele está contaminado, ele não está nem aí para o que é certo, não está nem um pouco preocupado com o que não é certo. O mal que ele causa a toda uma comunidade, a todos aqueles que porventura caírem na reta dele para serem julgados por esse juiz que é corrupto. Por isso que Moisés, ele tinha uma preocupação muito grande, e aqui ele vem falando, constituirá juízes e oficiais em todas as cidades que o Eterno teu Elohim te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas, não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Elohim, irmãos, odeia a injustiça. Ele odeia a injustiça. Odeia. Salmo 89, versículo 14, quem quiser pode ir lá comigo. Eu creio, né, que para nós é muito claro que ele odeia isso, né? Salmo 89, versículo 14. Eu vou ler numa outra tradução, tá bom? Justiça e o julgamento são o assento de teu trono. O bem-querer, a verdade, antecipa tuas faces. Vou repetir. Justiça e o julgamento são o assento do teu trono. O bem-querer, a verdade, antecipam tuas faces. Irmãos, Elohim delega para nós autoridade, responsabilidade, porque nós somos feitos à sua imagem e sua semelhança. E o mínimo que ele espera é que nós venhamos em nossas atitudes, agirmos com justiça, agirmos de forma correta. É o mínimo que ele espera de cada um de nós. E lá em Provérbios, capítulo 8, queria que você fossem comigo. Provérbios, capítulo 8. Provérbio 8, versículo 15. Estou em Salmos, desculpa. Provérbios capítulo 8, versículo 15. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Versículo 16, eu falei que vou até o 17, né? Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra, todos por ele. 17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Aí nós vamos lá para Miqueias capítulo 6, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias, eu falei Oséias? Não, né? Eu falei Miqueias, né? Isso, Miqueias, Miqueias, capítulo 6. Fica logo depois ali de Jonas. Capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Eterno pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Elohim? Simples assim. Ele delega a nós responsabilidades, criou a todos nós como imagem e semelhança tua, e o mínimo que ele espera é que nós pratiquemos aquilo que ele
Ensina na tua palavra do que é correto o tempo todo. E é aí que vem aquele ponto que eu estava falando do degrau. Por quê? Elohim não vai tolerar qualquer coisa abaixo do seu alto padrão de justiça. Ele não vai tolerar nada abaixo do seu alto padrão de justiça. Por que eu disse que ele odeia o que é incorreto, a injustiça? Ele odeia pessoas que enganam, ele odeia os outros. Enfim, lá em Deuteronômio capítulo 25, vamos lá comigo? Deuteronômio capítulo 25. Versículo 13. Pesos e medidas. Pesos e medidas. Repetindo, pesos e medidas. Não, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 13. Não terás 2 pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terás 2 medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos, e medidas exatas e justas, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Eterno, o teu Elohim, te dá. Versículo 16. Pois o Eterno, o teu Elohim, abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Eu falei que nós vamos até o final. Versículo 16. Pois o Eterno, o teu Elohim, abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que seguiram atrás de ti, na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Elohim. Hã? Oi? Fala no microfone. Pode falar, para os irmãos ouvir. Ele não temeu a Elohim. O Leomar está frisando bem aqui. Quando o Eterno, o teu Elohim, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que ele te dará por herança, para que possuas, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. E aí que é o ponto interessante, né? Quando a gente começa aqui, ó, não terás 2 pesos, né? Nem 2 medidas. Não terás na tua casa uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e pesos justos. Então, quem de nós talvez nunca usou uma falsa balança, um falso peso? Quando ali em algum momento, nós que temos talvez algum comércio, alguma empresa, fazemos um negocinho ali, não vamos tirar nota fiscal não, deixa quieto isso. É um ato justo? Óbvio que não. Estou trabalhando na empresa, aí vou lá no banheiro, estou cansado porque talvez cheguei tarde da faculdade, eu não dormi direito à noite, etc. e tal. Aí eu vou para o banheiro, sento no vaso sanitário, tiro aquele cochilo de 15, 20 minutos. É um ato de injustiça também, não é correto. Não é verdade? É um ato de injustiça também. Quando eu vou em algum lugar, compro alguma coisa e porventura me deram um troco errado, eu não percebi, chego em casa, vejo que o troco está errado, me deram a mais. E não me incomodo de voltar lá e devolver aquilo que não me pertence. Depois eu devolvo e nunca mais volta. E nunca mais devolve. Isso é um ato de injustiça também, isso não é correto. E quando eu profiro palavras com alguém que não mereciam ouvir as palavras que eu estou proferindo? Também é errado, é um ato de injustiça. E quando eu me coloco no lugar de juiz e fico, eu acho que deveria fazer isso, porque deveria fazer aquilo, porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. E nós temos que fazer assim, fazer assado, quando não me diz respeito. Só diz respeito realmente a quem está envolvido ou quem é líder. Porque é mais fácil julgar o outro do que julgarmos a nós mesmos. É mais fácil apontar o dedo para o outro do que refletirmos sobre os nossos problemas. É mais fácil reconhecer que o outro está passando uma dificuldade porque talvez, ou porque errou em algum momento, eu até talvez saiba do erro dele, mas eu não reconheço que eu também estou passando alguma dificuldade porque eu pequei em algum momento da minha vida. É muito mais fácil.
Eu só vou complementar um assunto com vocês aqui, que eu não ia comentar, mas não vai ter jeito, vou ter que comentar. Hoje de manhã, Larissa, minha esposa, até me lembrou no café da manhã. Você se recorda que eu tive, há um tempo atrás aqui, mencionando um problema que aconteceu com uma sociedade que eu tive lá em 2008, né? 2009. Alguns aqui estavam aqui presentes e ouviram eu mencionar a respeito desse problema. Os irmãos não têm noção. Minha esposa falou isso de hoje comigo e é verdade. Os irmãos, eu não fiz aquilo de propósito, eu falei com ela, eu não tinha objetivo, até é um problema meu. Aconteceu em 2009. Nós estamos falando aí de quantos anos? Não é verdade? E quando eu falo que por conta de eu procrastinar aquele problema, que só contextualizando, foi um problema que eu fiz uma sociedade com um ímpio, e eu recebi uma palavra daquela que está sentada ali, que é a Rita, que eu não deveria fazer essa sociedade. Ela me entregou uma palavra. E eu fiquei 1 ano com a empresa e não me associei. Fui me envolvendo, conheci, fui relaxando, fui baixando a guarda. Não vigiei, baixei a guarda, me associei ao ímpio. Enfim, o problema eu já contei lá atrás, não vou repetir. E eu também citei para vocês que o valor do problema, porque eu fui procrastinando, advogado deixa, não se preocupa, isso não vai acontecer nada com você, etc e tal. E volto a repetir, eu não tinha o objetivo naquele dia, como eu não tinha hoje de novo, e estou aqui falando de novo, né? Mas eu não tinha o objetivo naquele momento de falar porque eu queria falar. Não, me veio e eu falei. E se vocês não têm noção do que tanta coisa que aconteceu posterior àquele dia, que eu, sem o objetivo de confessar o meu pecado a vocês, o fiz diante de uma assembleia, correto? A quantidade de coisa que desamarrou, que desembolou, que começou a se resolver. O problema que era desse tamanho, é muito grande, não vou mencionar valor aqui, vocês não têm noção do valor. Eu ainda vou ter que pagar, claro, um valor, e eu acho justo. Eu cometi um erro lá atrás, fui avalista, então eu assinei um documento como avalista, não é verdade? Então eu cometi um erro, não é justo que eu não pague nada pelo meu erro. Não é justo a pessoa não pagar para eu pagar, mas tudo bem, a Adonai sabe todas as coisas. Mas já que veio para cima de mim, eu tenho que ir lá e assumir a minha responsabilidade. Eu coloquei meu nome no papel, eu botei meu nome no contrato. Ponto, a lei diz isso, eu fui avalista, se ele não paga, vem em cima do avalista. Enfim, o valor que era gigantesco caiu para menos de 1/3. E o mais importante é que logo posterior a isso, que aconteceu, eu estava conversando com uma pessoa na sala, lá da nossa empresa, que é um consultor na área tributária, etc., um contador muito bom, estava conversando, etc. Não sei por que surgiu esse assunto. E no momento que eu mencionei esse assunto, ele foi, não, peraí, vou ligar para o meu primo, que é aqui do banco, não sei o quê. Ele ligou para o primo, no dia seguinte, logo, irmãos, foi assim, no sábado eu falei, na semana já começou a desembolar tudo. Ele falou com o primo dele deu uma seguinte resposta: fala aí para o teu amigo, que você conheceu, para ele urgentemente buscar contato com o banco. Liga para essa pessoa aqui para tentar resolver o problema, porque já tem uma ordem para a execução da empresa dele. Eles iam executar a nossa empresa, iam bloquear a nossa empresa. A nossa empresa ia ficar bloqueada, as contas ia ser tudo bloqueada. Por conta de um problema que aconteceu, que eu assinei, que eu fui avalista de um empréstimo lá em 2009, perdão. E eu não sabia. Imagine se bloqueia. Eu tenho lá hoje 40 colaboradores que trabalham conosco. São 40 vidas que precisam do alimento que está ali, 40 pessoas que saem de casa de manhã para poder ir lá trabalhar, no final do mês receber o seu valor para levar o sustento para o seu lar, tendo filhos, esposas, as mulheres têm os maridos delas. Olha o problema que isso que não ia me causar. Enfim, liguei para a pessoa, estamos negociamos, chegamos num valor que é pesado ainda, não vou negar, mas estou feliz, paciência, vou arcar com as minhas responsabilidades e vou executar. Tudo aconteceu. E aí que vem o ponto que eu quero frisar isso com vocês. Aconteceu no final do ano passado uma importação da nossa empresa que ficou bloqueada porque, pelo entendimento da alfândega, a nossa empresa estava subfaturando. Olhem isso. Pelo entendimento da alfândega, do lado fiscal,
Ela entendeu que nós estávamos subfaturando, ou seja, mandando uma mercadoria para cá com valor inferior ao que é o valor de mercado. Entramos com o advogado, provamos todas as negociações por A mais B. O advogado falou: não, isso aqui, você tem provas aqui mais do que palpáveis de que houve uma negociação e esse valor é o valor justo que você combinou com o teu fornecedor. Resumindo, bloquear a mercadoria. Eu tive que pagar uma multa. E a multa foi pesada, muito pesada. Não quero mencionar o valor, mas foi muito pesada. Muito pesada, muito pesada, muito pesada. Pesada mesmo, tá? Estou falando sério. E aí o que aconteceu? Agora, há uns 15 dias mais ou menos, eu desembolando a minha questão na vida pessoal, me liga o advogado e fala: ô Luiz, tudo bem? Tem uma notícia boa para te dar e uma ruim. Qual você quer primeiro? Todo mundo faz essa pergunta, né? Até eu já fiz, né? Qual você quer primeiro? Eu falei: rapaz, qualquer uma. Tá bom, vou te dar a boa. A boa é que você ganhou a causa. Eu falei: que causa? Aquela causa da mercadoria tal, você ganhou. Eu falei: opa, maravilha. E a ruim? A ruim é que 100% do valor corrigido vai voltar para sua conta em 2 meses. Todo o valor corrigido volta para sua conta em 2 meses. Eu falei: isso é ruim? Eu nem imaginava que eu fosse receber isso um dia. É maravilha. E aí o interessante, irmãos, que olha só, eu não vou falar valores. O valor que eu negociei para resolver o meu problema pessoal, eu tinha um pedaço dele. Correto? Pedaço dele. E o valor que eu vou receber de volta por conta desse problema é justamente o que faltava para completar o todo. É justamente o que faltava para completar o todo. Olha só como Deus é misericordioso. Ô Liz, a jurisprudência de Miqueias aqui, quando você leu no capítulo 6 de Miqueias, ele diz assim, ó, você já leu com todos eles. A jurisprudência é a interpretação pela lei nos tribunais. Uhum. Ele te declarou, essa é a jurisprudência de Miqueias. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Eterno pede de ti, senão que pratiques a justiça? Não é chofetins? Sim. Juízes, justiça? Ames a misericórdia e andes humildemente com o Eterno teu Elohim. A humildade que te leva ao temor a Deus e você abrir a boca e confessar os pecados. A base de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, chama arrependimento de pecados. Confissão de pecados. Depois vem batismo, depois vem imposição de mãos, depois vem ressurreição dos mortos e assim por diante. Amém. E são doutrinas básicas. Se eu não entender que eu preciso me humilhar, e se alguma coisa que eu fiz que prejudicou uma comunidade, uma coletividade, ou uma pessoa, eu tenho que trazer isso a público. Sim. Davi teve o grande exemplo de que aquilo que ele fez em oculto, Natan disse para ele, mas nós não gostamos disso. É uma das coisas que emperram a justiça para nós mesmos. Emperra o nosso caminhar. Que vai segurar o nosso caminhar. Sim. Exatamente isso. Só que Natan, quando fala a Davi, ele diz assim, o que você fez em oculto, eu trarei à luz para todo Israel ver. Por quê? Israel vai aprender com o erro de Davi. Vai temer com o erro de Davi. Mas eu quero esconder o meu erro e não dividir com o outro. Isso é saudável. Biblicamente é vida. É bom. É bom. Porque eu auxilio o outro a fazer o mesmo. Amém. Então, quando Absalão deita com as concubinas de Davi, ele ficou vedado de voltar a usar o seu harém. É verdade. Ele lidou com elas dali para frente, quando ele retorna a Jerusalém, ele não tem contato com elas mais. Amém. Porque ele sabe, ele faz ali um voto, Adonai. Elas foram usadas pelo próprio filho. Uhum. Então, isso é justiça. E elas foram, é isso, bom lembrar, elas foram consideradas como viúvas. Isso é justiça. Amém. Por isso que a justiça começa em nós primeiro. Amém. Mas nós temos que entender que a palavrinha arrependimento de pecados, ela tem que estar ali, ela tem que estar ajustada, porque ela é uma doutrina bíblica.
que de Gênesis a Apocalipse você vai ouvir nela. Sim. Então, quando chega em Chofetins, juízo, justiça, Chofetins, juízes, para primeiro você julgar você mesmo. Exato. Porque senão você não tem autoridade pra diante das... nada. Ele vem, Miqueias ainda completa. A voz do Eterno clama à cidade, a todos da cidade, que pratiquem a mesma coisa. É o versículo 9. Então, é temer a Adonai, e o nome, e o nome é saber temer-lhe, o nome é sabedoria. Por que a cidade inteira clama isso? Clama por justiça. É verdade. Foi o que aconteceu exatamente na Paraxá Shofetim. Exato. Se não começar em nós essa justiça, a cidade não acontecerá com a cidade. Exato. Aí ele diz, ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade. Éfa pequeno que é detestável, injustiça. Pesos e medidas injustos. Ele diz, ainda há, poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de pesos enganosos? Exato. Os seus ricos estão cheios de violência, seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na boca. Quer dizer, os seus filhos que estão fazendo uma divulgação de uma Torá, precisa que o julgamento comece na nossa própria vida, na nossa própria casa. Então, temos que temer Adonai, e aquilo que tem que ser público é público. Ponto, aquilo exato. que pode ficar entre uma e duas pessoas, fique entre uma e duas pessoas. Sim. Mas o que foi feito a público Tem precisa ser confessado publicamente, Exato. que cessa toda a contenda. Amém. Para você e para o seu semelhante. E fazendo isso, pastora, como meu exemplo que eu citei, aquilo que está embolado, desembola. É impressionante. Desembola a sua vida que está talvez travada em alguma coisa, amarrada em alguma coisa, você nem percebe pelo tempo que passou, ela vai embora. Coisas que podem estar talvez emperradas por conta do teu pecado não confessado ainda, quando tu confessa, tu libera no reino espiritual tudo isso. Tua vida fica livre. Você não pode voltar a cometer o erro de novo, né? Repetir o erro. E o que a pastora falou é verdade, de Gênesis a Apocalipse, nós temos que aprender. Exato, a reconhecer e confessar pecado. Se é um pecado individual, com o outro sim. Se é coletivo, faça coletivo. Por isso que eu falei lá no começo da nossa conversa. Não tenha vergonha. A vergonha é eu não fazer. Por conta que eu estou passando vergonha na frente daquele que me deu a oportunidade da vida, me deu a oportunidade de me ajustar. Porque estou vivo e posso ainda ajustar algo que precisa ser ajustado. Eu só queria compartilhar isso com os irmãos porque isso foi palpável na minha vida e por isso que eu perguntei, quem nunca foi abençoado alguma vez? Até no momento de maior tribulação, se nós entendemos como ela explicou muito bem, espera aí, eu posso até não entender e ter o discernimento de qual foi o pecado, mas eu tenho que parar, eu tenho que refletir e começar a me julgar. Espera aí, se a minha vida está emperrada, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer que não está me permitindo? Adonai, me mostra. Adonai, me mostra. Eu não consigo, mas de coração puro e verdadeiro. Não adianta falar da boca para fora achando que vai ser resolvido por conta da minha vontade. Porque eu tenho um objetivo daqui 15 dias, então eu fico, pai, me mostra, porque eu tenho um objetivo daqui 20 dias, sei lá. Eu tenho que buscá-lo e fazer o que tem que ser feito. Por isso que Moisés estava extremamente preocupado. Porque ele sabia que se o povo balançasse, iam erigir juízes corruptos. O que aconteceu, né? Ao longo da história toda, acabou acontecendo, se misturaram com outros deuses, adoraram outros deuses, reis que vieram, não seguiram absolutamente nada, abandonaram totalmente a Torá, alguns vieram e seguiram também, alguns foram justos, outros não, a grande maioria eu acho, né, que não foi. Que Adonai possa nos mostrar todos os dias o que nós precisamos fazer para nos ajustar diante dele e confessarmos, reconhecermos, reconfessarmos, reconhecermos e confessarmos, para que eu vá subindo cada vez mais um degrau no entendimento dele, na aceitação dele, para que nós achemos graça aos olhos dele, cada vez que nós venhamos a subir. Oi, irmão, pode falar. Versículo 11, 12 ali, né? Vai falar sobre você não julgar.
Tiago 4. Vamos lá, a gente finaliza com essa passagem. Eu tinha vários outros textos para a gente ir, mas... Tiago, versículo... Tiago 4, versículo 11 e 12. O nosso irmão Marcelo nos pediu: como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Eterno lhe deu. Eu estou no 5, perdão. Eu estou no capítulo 5, perdão. Tiago 4, versículo 11 e versículo 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga a seu irmão, fala mal da Torá e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas ao próximo? Amém, irmão, obrigado. Mas é verdade. Quem somos nós para julgar o próximo? Quem somos nós para dizer o que deve ser feito como sentença na vida de alguém? Isso não é a nossa função. Amém? Porém, exatamente, porém, existem juízes para fazer isso. Exatamente, juízes são estabelecidos, como nos é ensinado aqui, que a função deles é essa. Nós podemos até, dependendo da situação, Adonai, que é o juiz, né, o grande juiz, determinar, e nós temos os policiais, né, executarmos uma ordem dele. Exatamente. Fala no microfone, pastora. São da casa de Abraão, Gênesis capítulo 18, estabelecer justiça e julgamento. Amém, exatamente. Então, mas só que eu tenho que primeiro, tem que ter uma ordem para isso. Eu estabelecer primeiro na minha própria vida, me diminuir inteiramente, para que eu possa exercer a função o qual Adonai deu à casa de Abraão. Amém. Não é só justiça, não. É justiça e julgamento. Terminar o processo judicial. Amém. É isso aí. Amém. Quando vem a Torá, em Deuteronômio capítulo 16, Moisés ali está falando de uma questão de estabelecimento desse juiz. Então, eles são ordenados por Adonai. Amém. A própria palavra Elohim significa juiz. Sim. Então, eles trazem o peso do nome de Adonai junto deles. Amém. Pelo juiz, Amém. Que são estabelecidos por Adonai. Então, uma conquista de tudo isso é uma conquista da sua e da minha diminuição até o pó. Amém. Para poder cumprir uma função dessa, né? Nós sejamos humilhados. Diminuído, mas muito mesmo. Uhum. Porque não adianta pensar que nós vamos alcançar uma posição dessa, ou de nós constituirmos alguém, corremos o risco enorme. Gigantesco. De constituir alguém, e esse alguém errar profundamente. Exatamente. E nós seremos responsáveis por isso. A Torá diz que sim, que eles existem, que eles estão aí. Foi o que nós acabamos de ler. Exato. Né? Constituídos por Adonai. Exato. Depois de um trabalho grande com o ser humano, né? É verdade. Assim como tem a lei, tem que ter um juiz que julga baseado na lei. Para manter a ordem. Para manter a ordem e a decência. Tribunais. Exatamente, nos tribunais. Mas primeiro, julgamos a nós em primeiro lugar. Amém? Vamos ficar. Exatamente. Exato. O Marcelo está lembrando que nós estamos no mês de Elu, que é um mês justamente é um mês de julgamento para nós mesmos. Todo o mês, qual nós estamos lendo, todo ano tem um mês, e esse mês é extremamente importante. Mas isso não é só nesse mês, tá? Nós temos que fazer isso sempre. Não é só no mês de Elul, mas o mês de Elul nos traz ali o conhecimento, a lembrança da importância, de uma forma um pouco mais incisiva e mais forte, para que nós possamos realmente nos ajustar diante da Adonai. Amém? Vamos ficar em pé. E Evarei Adonai Vishmileha. E aí Adonai Panaveleha Viruneca. Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua Messias. Amém, Pai, e amém.